Shalom, bem-vindos a este canal. Você que chegou agora a primeira vez, como eu disse, seja muito bem-vindo e é muito bom ter você aqui neste vídeo que na verdade é uma série sobre os nomes de Deus. Eu já ensinei muito sobre os nomes de Deus, mas é inesgotável. E por isso, nesta série, eu quero dizer que você aprendendo os nomes de Deus, a tua vida de oração vai mudar. A tua vida com Deus, você vai subir de nível, com certeza, porque você vai entender muitas preciosidades que o Senhor deixou, porque Ele te ama e Ele quer se revelar para você. E Ele se revela através dos seus nomes. Para começarmos a falar sobre os nomes de Deus, eu quero que você abra no Salmo 91. O Salmo 91 nos diz alguns desses segredos que pode mudar a nossa vida com Deus, nos levarmos, como eu disse, para lugar mais profundo. E no Salmo 91, que é um salmo tão conhecido, veja no versículo 14 o que está escrito. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Aqui há uma promessa, uma afirmação e uma promessa. Ele está dizendo, eu vou fazer isso sim para todo aquele que conhece o meu nome. Eu vou proteger todos aqueles que conhecem o meu nome. Conhecer o nome de Deus é você mergulhar um pouco mais na palavra e entender tudo aquilo que Ele deixou para você. Se você quiser me conhecer, você vai me procurar aqui no YouTube pelo nome e você vai digitar Naira Pedrini e aí você pode chegar às suas conclusões. Pelo nome, eu acho que ela é descendente de italiano pelo seu sobrenome. E aí, se você me conhece, eu vou chegar e vou falar, você acertou, é verdade. Pelo meu nome, você chegou numa pista certa. Realmente, eu sou neta de italianos. Você está vendo? Pelo nome, você conhece mais detalhes sobre a pessoa. E como desde que Adão saiu do Éden, Deus sabia que ele precisaria, porque a mente do homem ficou limitada e ele não entende grandes revelações. E ele sabia que ele teria que falar devagar para nós a revelação do seu plano perfeito. Porque o seu plano perfeito é a salvação, é o presente que ele nos deu, a salvação através de Cristo Jesus. E pelos seus nomes nós vamos entender como ele foi anunciando tudo aquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. E conhecer os nomes de Deus nos ajuda em momentos em que nos faltam as palavras e você está vivendo uma angústia e se sentindo sozinho, você pode dizer, Senhor, eu aprendi que o Senhor é Jeová Shammah, o Deus presente. Por isso, eu tenho certeza absoluta de que eu não estou sozinho. Os nomes de Deus vão te ajudar muito em oração. Agora, aqui existe a promessa e o convite para você conhecer o nome de Deus no Salmo 91, 14. Mas no Salmo 91, nos versículos 1 e 2, tem os nomes de Deus aqui. O Salmo 91, assim como todo o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E quando você vai para o original, está traduzido certo, sim. Mas quando você vai para o original, você pega literalmente como está o nome de Deus. E aqui está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está certo. Altíssimo é El Elyon. El Elyon é o Deus Altíssimo. E quem é o Deus Altíssimo? O Deus que não tem ninguém acima dele. Ele é o Deus, é o único Deus. Ele é o Deus que quando ele estende a mão, ninguém pode fazê-lo encolher, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus em que ele reina sobre o céu e sobre a terra. Isso que é o Deus Altíssimo. Aí ele continua, e descansa à sombra do Onipotente. Tá certo? Sim, tá certo. Onipotente é o Deus Todo-Poderoso. É El Shaddai. El Shaddai, eu garanto que você já ouviu este nome de Deus. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é o acrônimo de uma frase. E o que é acrônimo? Acrônimo é o resumo, é a contração de uma frase, porque era um recurso que era usado
para você transformar uma frase em uma única palavra, e assim você consegue lembrar a frase, retirando a primeira sílaba de cada palavra. Por exemplo, El Shaddai é o acrônimo da frase Shomer Daltot Israel. Shomer, que veio Shaddai, Shá, né? Shomer, Shá. Então, Shomer, que é o guardião das portas de Israel, Shaddai, Daltot é o portão. Então, Shaddai significa que ele é o guardião das portas da sua vida, é o guardião das portas da sua casa. Ele é o guardião. Então, está falando de proteção. Aqui, olha como fica forte esse primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo de El Elyon, o Deus Altíssimo, pode descansar à sombra daquele que é El Shaddai, que guarda os portões da sua vida. E assim as portas do inferno não podem prevalecer contra você. E ele continua no Salmo 91, e ele diz: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e meu Deus em quem eu confio. Aqui tem mais dois nomes de Deus. Diz ao Senhor. A palavra Senhor é Jeová, e Jeová é o tetagrama. O que é o tetagrama? São 4 consoantes, porque por extrema cuidado com o nome de Deus, os judeus não querendo profanar o nome de Deus, porque Deus falou para não usar o nome dele em vão, eles levaram para o extremo de nem pronunciar o nome de Deus. E aonde tem o nome de Deus, o nome santo de Deus, eles colocam um tetagrama, que é uma forma de respeitar o nome de Deus e não falar. Mas o tetagrama significa Jeová. Quem revelou isso? Deus. Aonde? Para Moisés, em Êxodo capítulo 3, lá na sarça. Na sarça, o Senhor se revelou para Moisés e disse o seguinte para ele. Êxodo 3, versículo 14, diz o seguinte: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Quando ele disse, eu sou o que sou, ele estava falando Jeová. Ele estava, porque esta frase, você está vendo? Eu sou, vem do verbo ser. E o verbo ser, em hebraico, é hayá. E hayá traz esse sentido. O verbo ser, eu sou quem eu fui, quem eu era, é o mesmo, eu sou agora, e o mesmo serei depois. Então está falando que Deus é imutável. Ele está falando, eu sou imutável. Eu sou desde o princípio, desde a eternidade. Ele está falando, é este que está falando com você, Jeová. Eu sou o que sou. E Jesus disse em João 8, versículo 58, eu sou. E depois você vai ver que ele se revela também para Abraão e como o eu sou. Depois a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Mas ele está se revelando, Jeová, então vem de eu sou. Nós aprendemos então que Deus é imutável, e se ele é imutável, eu posso orar dessa forma: o meu Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que abriu o mar vermelho para o povo passar diante de um obstáculo, é ele que também que abre caminho onde não há caminho para eu passar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele não queria se revelar para Moisés só na sarça. Um pouquinho mais tarde, em Êxodo capítulo 6, você está em Êxodo, abra agora capítulo 6, ele diz o seguinte para Moisés, ele diz o seguinte, no versículo 2, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai que você já aprendeu, mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, Jeová, não lhes fui conhecido. O Senhor vai começar a mostrar, a se revelar, não só para Moisés, mas para muitos homens e mulheres no Antigo Testamento, para mostrar o que Jesus faria por nós. É conhecido como os nomes redentivos de Deus. O que são os nomes redentivos de Deus? Os nomes que falam do plano perfeito, o que Jesus faria por mim na cruz do Calvário. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura.
Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rori, o Senhor que é o meu pastor. E você vai aprender esses nomes comigo. Mas eu quero que você abra comigo agora em Gênesis capítulo 21, porque é lógico que ele se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó. E quando ele se revelou para Abraão, uma das vezes em que ele se revelou para Abraão, em Gênesis capítulo 21, nós vemos que chega no capítulo 22, no capítulo 21 nós temos ainda o momento de Abraão com Ismael. E quando chega, agora ele já não está mais com Israel, em Gênesis capítulo 20, com Ismael, em Gênesis capítulo 22, é um momento muito importante. Um momento em que Deus pede para Abraão, como um teste da sua fé, ele diz assim, e também para mostrar o que ele, como pai, Deus Pai, ele passaria ao ver o seu filho entregando a sua vida. Então, ele chamou o seu amigo Abraão e disse, olha, eu quero o seu único filho, você vai sacrificar para mim. Abraão, como nós depois entendemos no livro de Hebreus, onde está escrito que ele teve fé e creu que Deus era poderoso para ressuscitar, mesmo que Isaac morresse, ele era poderoso para ressuscitar Isaac. Que nível de fé, não é? Então, Abraão, ele aceita o que Deus fala e com fé ele faz essa caminhada com seu filho Isaac, chega no Monte Moriá. Quando ele chega no Monte Moriá, ele deita Isaac sobre a lenha, começa a descer a faca e de repente algo acontece. E aqui está escrito no versículo 13. No versículo 13 eu já vou ler para você o que aconteceu. Algo acontece, uma voz brada do céu e diz, basta Abraão, não precisa você sacrificar o seu filho, né? E o Senhor, quando Abraão ouviu a voz, levantou os olhos, olha o que Abraão viu no versículo 13 de Gênesis 22. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E ele teve essa experiência e essa alegria de não ser Isaac, e essa alegria de ver a provisão de Deus. Ele ergueu os olhos. Aqui a gente acha que ele ergueu os olhos e só viu o cordeiro, mas depois Jesus em João capítulo 8 diz, Abraão ergueu os olhos e viu o meu dia e se alegrou. E aqui então nós entendemos que ele viu muito além. Deus deu uma visão para Abraão e ele viu que Jesus seria o Cordeiro de Deus, ele entendeu. E aqui está escrito o que Abraão falou ali no Monte Moriá, no versículo 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão, ele teve uma revelação e ali ele dá um nome, como está escrito aqui, eu vou ler de novo para você, ele deu um nome àquele lugar, o Senhor proverá, isso está em português, mas em hebraico é Jeová Jireh, e Jeová Jireh é o Deus provedor, mas a igreja moderna pega o nome de Jeová Jireh e usa só como Deus que provê coisas materiais. Sim, ele provê coisas materiais, mas aqui Abraão não estava precisando de dinheiro não, o Senhor proveu para ele salvação. O Senhor proveu ali para Abraão muito mais do que dinheiro. Ele proveu tudo aquilo que ele precisava. E eu digo para você que o Senhor é o Jeová Jireh na sua vida e ele provê não só coisas materiais, ele provê a cura, ele provê a libertação e tudo aquilo que você precisa. Por isso, quando você precisar de algo que não tem aqui na terra, clame, Senhor, Jeová Jireh. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode se manifestar na minha vida. O Senhor pode trazer salvação, resgate. O Senhor pode prover tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de paz hoje. Então, Jeová Shalom, que é a minha paz, o Senhor pode prover, Jeová Jireh, prover a alegria que está faltando na minha vida. Prover, Senhor, a salvação na vida do meu filho. Então você vê que é muito mais profundo do que a gente pensa aprender os nomes de Deus.
Mas a gente estava lá no Salmo 91 e eu quero te convidar a voltar no Salmo 91 para você ler novamente os versículos 1 e 2 com total entendimento do que o Senhor, Ele queria te ensinar no Salmo 91. Tem muitas pessoas que amam o Salmo 91, mas e sem entender esta profundidade. Agora imagina você que ama o Salmo 91, entender essa profundidade. Vamos ler novamente, porque faltou eu dizer para você um dos nomes de Deus aqui no versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo de El Elyon e descansa à sombra de El Shaddai, diz a Jeová: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E essa última palavra, o meu Deus em quem eu confio, é Elohim. Elohim é o Deus criador. É o Deus que criou o mundo, que criou o céu, que criou a terra e criou você. O Deus criador, Ele pode... E como você vai usar na sua vida de oração? Elohim, Deus criador. O Senhor que criou todas as coisas, o que falta aqui na terra, o Senhor pode criar. O que faltou no deserto, faltou alimento para uma multidão. E o Senhor, o Deus criador, Ele mandou do céu o maná para aquelas pessoas. Ou quando Jesus tocou em cegos que tinham problema na córnea, ou em surdos que tinham problema no tímpano, o Deus criador estava colocando algo novo, aonde não tinha, faltava músculo, e faltava a mobilidade, e faltava músculos no paralítico, e o Senhor, Ele reativou tudo, porque Ele foi o Deus que criou o músculo, ossos e articulações, e Ele pôde, no milagre criativo, trazer algo novo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E ele poderia, o primeiro milagre dele poderia ser cura, mas ele quis mostrar para você que ele é um Deus que ele faz coisas extraordinárias. Ele é o Deus que cria, porque para sair do estado água, para ir para o estado vinho, moléculas novas tiveram que ser criadas. Você pensa, a água, ela não tem sabor, ela não tem cheiro e não tem cor. E tudo o que o vinho tem é tudo isso. Então é o Deus criativo. O que falta na tua casa, o que falta na tua vida, Elohim pode fazer hoje. E você pode usar isso na sua vida de oração. Eu espero que você, nessa nossa primeira aula, nesse primeiro vídeo sobre os nomes de Deus, eu espero que você aplique o que você aprendeu aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com alguém e fala, vamos lá, firme e forte, aprender todos os nomes de Deus para que nós possamos ter uma vida de oração muito mais intensa, muito mais com intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.